Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Égua do Papo. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né? Como todos os outros que a gente traz aqui. A gente vai falar sobre o etarismo. O caso, né? O tema que ganhou bastante repercussão nas redes sociais após umas estudantes universitárias divulgarem vídeos na internet das quais elas debochavam, né, de uma aluna de classe, uma aluna da classe que tinha 40 anos. Então, esse tema, né, agora está sendo bastante falado e comentado. Então, acompanhem aqui com a gente. Égua. 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 E aí, pessoal? Então, tá começando mais um Égua do Papo. E como a Thaís falou, a gente vai falar sobre o etarismo, que é um assunto novo para muita gente. A gente ainda não sabe muito bem o que é. Muitas pessoas já ouviram falar, mas a gente quase não vê debate sobre isso. Então, acho que nada mais justo do que a gente trazer, principalmente depois desse caso aí, que muita gente ficou sabendo, viu e se incomodou também com a situação. Mas antes da gente começar, não esquece aí, deixa o teu like, ativa o sininho da notificação, te inscreve aqui no nosso YouTube do Roma News, que tem vários programas, tem podcast de cultura geek, de esportes, tem várias coisas, tem o Podzão, tem o Come Come, tem pra galera que curte cultura pop, tem o Pop News, então fica ligado que tem programação aqui pra todo mundo, então já te inscreve e segue a gente lá no Instagram também, tá bom? Então vamos apresentar o pessoal que tá aqui com a gente hoje pra participar desse papo. Ney Messias, que é jornalista e criador de conteúdo, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer. Prazer te receber aqui. E a Narin Carneiro, que é professora e também é criadora de conteúdo, fala sobre essa temática. Tudo bem, Narin? Tudo bem? E a gente veio aqui hoje, convidamos vocês, como a gente já falou antes aqui, né? Que a gente queria falar sobre isso. Né, sobre o que é o etarismo. De que maneira a gente vê isso. Vocês vivenciam isso, né? Depois de uma certa idade, não sei, a página da Narinha, ela fala depois dos 40, né? Então, ali, acredito que os 40 foram um divisor de águas para ti, né? E de que maneira tu vê esse etarismo? Esse preconceito, esses olhares, esses julgamentos? As dificuldades também. Isso. A gente vê no cotidiano, no dia a dia, né? No trabalho, na faculdade, em todos os lugares. Parece-me que a partir do momento que você completa uma certa idade, vamos dizer ali os 40, 30 e poucos, 40, você já chega ali no limite em que a sociedade te diz, você não pode isso, você não pode aquilo, você está objetificada a viver somente aquilo que a sociedade te propõe. Tu passou, tipo, pela idade a vida que tu inteira tens. construindo uma coisa, agora tu tem que ser só isso aqui. Somente aquilo. E isso acontece dentro de casa também, às vezes com os teus pais, né, com a tua mãe, teu pai. Às vezes, tu não podes fazer isso, tu já tem uma certa idade. Olha o teu fogo, olha isso, olha aquilo. Tem sempre aqueles Limitam comentários. aquilo que tu pode fazer fazer de acordo com a tua por idade. conta Né? da minha idade. Exato. Né? E isso é chato, isso mexe muito com a gente, que isso te limita. Às vezes você quer fazer algo, né, diferente, e você às vezes chega a pensar que não pode por conta do julgamento das pessoas. E aí a minha página, né, o meu Instagram fala exatamente disso, de viver a vida independente do julgamento e dos pensamentos das pessoas. Né? Aquele pensamento, aquele julgamento, aquela ideia antiga, que eu costumo falar de 1900 antigamente, chegou numa certa idade, a tua saúde está comprometida, né? A aposentadoria é o teu fim, e quando se fala em aposentadoria, fala-se no fim de tudo, realmente. As pessoas pensam assim. Então, você está afadado ao esquecimento, né? As pessoas apagam, né, a tua criatividade, apagam aquilo que tu é capaz de fazer ainda. Né? Apesar de muito jovem, né? Porque muito jovem. A gente, como eu falei, eu acho que essa palavra, o etarismo, ainda tá muito na cabeça das pessoas, limitada a pessoas idosas, assim, tipo, 70 anos pra cima, entendeu? 60 e alguma coisa pra cima, não sei, depende. Mas eu vejo que isso é uma coisa que em pessoas jovens, com 40, né, isso já aparece como um problema, como no caso dessa moça, e como no caso que a Narin contou pra gente. Ainda agora vou pedir para ela contar aqui melhor pra gente a história dela, que ela já viveu uma situação também dentro de uma faculdade, já teve ali, já sentiu um pouquinho disso, né? Mas e tu, Ney, assim, já viveu alguma situação como essa? A partir de que momento tu percebeu que precisavas falar sobre isso e trazer esse debate, né? Isso começou a te incomodar.
Bem, é uma pauta muito nova na sociedade ainda. É o preconceito mais universal de todos os preconceitos. Um preconceito que não livra a cara de ninguém, preto, branco, lilás, gay, lésbica, trans, enfim, o etarismo transversaliza todos os outros preconceitos. Eu acho bom que a gente comece a colocar conceitualmente mais ou menos o que é, porque as pessoas até se confundem com esse conceito. Né? Tudo que nega a velhice é etarismo. Tudo que nega a velhice é preconceito contra a velhice. Né? E eu sempre digo, cara, que essa é uma bobagem, porque todos nós somos idosos em treinamento. Né? Desde que a gente começa... Cada dia que passa. Desde que a gente nasce, a gente se Verdade. torna um pouco mais idoso. Então nós somos os idosos em treinamento. Né? E assim, e tudo é muito estigmatizado, né? A própria, por exemplo, a Narin está trazendo a palavra aposentadoria, né? As pessoas não param para refletir um pouquinho de onde veio essa palavra, sabe? É uma palavra grega que começou a surgir no mundo lá pelo século XVI, de uma palavra chamada aposento. Então, a aposentadoria é um ato de te colocar para os teus aposentos. Isso é, a vida acabou e a partir de agora tu fica ali nos teus aposentos esperando a vida passar, né? Enquanto que, por outro lado, quando a gente fala em longevidade saudável, envelhecimento bem-sucedido, que é a área que eu trabalho, um dos principais conceitos, dois dos principais conceitos do envelhecimento bem-sucedido é exatamente o conceito chamado late bloomer, isso é, pessoas que envelhecem tardiamente, sabe? Não tem data para florescer. Dona Onete é um grande exemplo disso. Sim, né? verdade. E outro conceito é lifelong learning, né? Que é aprendizado de vida longa, de vida permanente, vida contínua. Então, assim, hoje, para tu envelhecer bem sucedidamente, tu tens é que sair dos teus aposentos. Né? Daí tu vê, né? Eu tenho 61 anos. Né? Então, assim, a primeira camada do etarismo é aquela famosa... Mas tu nem parece. As pessoas me veem, né, fortinho, cheio de tatu, né, cheio de tato no corpo, todo rabiscado, tudo mais, né? Aí olha pra mim assim, qual é a tua idade? Eu, 61. Pô, nem parece. Eu digo, não, peraí, então quer dizer, eu sei que é carinho, eu sei que tu quer me elogiar, mas então quer dizer que pra eu parecer bem, eu não posso parecer idoso, eu tenho que parecer novo. Jovem. Se eu parecer jovem, eu pareço bem. Então, assim, né, é uma coisa muito Isso nova. que tu falou me lembrou muito, rapidinho, essa pressão estética que a gente vive hoje, né? Vocês mulheres mais ainda. Pois é, procedimentos e toda essa pressão realmente que tem, né? Desse medo de envelhecer. E quando ele classificou, não, quando ele definiu o que seria o etarismo, né? Eu pensei muito nisso. Essa pressão que a gente vê nas redes sociais, que a gente vê as mulheres hoje adotando isso como uma prática que não pelo seu bem-estar, mas pelo que as pessoas Na busca vão de sempre achar. parecer jovem, Isso, né? Isso aí já pode até ser um etarismo e até estrutural. E até um pouco complicado, porque até quando a mulher não faz algo pra parecer mais jovem, ela deixa, né? Ela é criticada. A gente vê muito... Tem um outro preconceito, né, aliado ao etarismo, que afeta muitas mulheres, que é o lookismo, né, que é exatamente quando tu sais da curva do que chamam de padrão de beleza. Então, aí a mulher, mais uma vez, é quando tu vai pressionada a contra a maré. E aí a gente vê isso muito no mercado de trabalho, por exemplo, na internet. Como é que anda boa aparência. Como é que anda a representatividade da mulher madura na internet, no online? Tu tá falando do medo? complicado. São Tá falando do poucas medo do pessoas, envelhecimento? né? Tem até um nome pra isso, tá? É uma fobia, gerontofobia. É o Sim. medo de envelhecer, né, que te leva a essas coisas todas. Não, e antigamente, né, as pessoas com 60 anos, elas eram o quê? Ficavam em casa, fazia tricô, assistia TV. Hoje não, as pessoas são ativas, as pessoas estão iniciando a vida profissional, então iniciando numa faculdade, né, que foi como eu estava contando pra gente. Com 42 anos, eu resolvi sair do meu comodismo, né, e me aventurar pela internet. Comecei com alguns insights de moda, tudo muito intuitivo naquela época também. E aí, acompanhando a minha filha para o vestibular, eu decidi que ia fazer o Enem também, né? E aí fiz o Enem com uma força danada, com ânimo, fiz a primeira prova, me saí muito bem, aquilo me impulsionou completamente, fui para a segunda prova, fiz, e aí eu fiquei cheia de mim. Aí eu sabia que ia passar, né? E aí passei, realmente, eu passei, minha filha não passou, mas eu fiquei naquela alegria de iniciar um novo curso, porque eu, há 20 anos, como professora de Química, ia redirecionar a minha carreira. E fui com aquele ânimo. Só que o que acontece? Quando você entra em sala de aula, produção multimídia foi o curso que eu escolhi. Só jovem. Só
jovem, Mas muito e jovem. Esse é o melhor espaço, inclusive esse é o espaço que deveria ser estimulado pela sociedade, que a gente chama de espaço intergeracional. Quando tu pegas e une um jovem e um idoso, tu corre dois bons riscos ali. O primeiro risco é do idoso, né, entregar um pouco de maturidade para que esse jovem seja maduro mais cedo, E que é o essa- grande desafio. e- E o jovem E essa foi a entrega primeira para a ideia. pessoa idosa a possibilidade dele ser cada vez mais contemporâneo. Uma troca, né? Uma troca. É. Seria essa ideia, mas houve aquele choque, né? Tanto que quando cheguei, deu uma esfriada total por conta desse sentimento que ficou. Eu sei. Você não é criativo, ficou aquela coisa meio que velada, não Tipo foi assim, nada não explícito, entende dessa tipo, tecnologia também, não ainda tem muito entende, isso, não né? tem criatividade, tá ultrapassado, tá isso, Não é da aquilo tua geração, outro, não é da geração. é. E aí você vai ficando meio que à parte. E aquilo vai te convencendo que você realmente não é capaz, que você não é Porque criativo. vai criando até uma barreira, Com né? certeza. Tipo, E quantas vezes eu cheguei em casa não chorando, permite ter pensando essa em troca. desistir, né? É como a Mas gente estava não- falando, né? Que já gera outros problemas até psicológicos para a O pessoa. etarismo mata. O etarismo Exatamente. hoje é uma das coisas que mais adoece a pessoa idosa, é o etarismo. eu imagino que deve entristecer, porque, por exemplo, eu vejo, no caso, a minha avó, ela sempre foi uma mulher muito ativa, sabe? Ela é muito ativa. Hoje ela já tem mais de 80 anos, mas ela é assim, super. Ela gosta, sabe, de sair. Se tu chegar lá, falar, bora ali na feira, rapidinho. A minha avó já anda com dificuldade, anda de muleta e tal. Mas vambora. Se tu segurar nela lá, ela vai se apoiando em ti, ela vai. Então, assim, ela tem esse gás. Mas a gente percebe, ela fala assim: eu quero me sentir útil, eu quero fazer as coisas. E acho que a geração dela. Por não ter vivido essa explosão desse debate que a gente começa a ver hoje do etarismo e dessa qualidade de vida, né, do envelhecimento saudável, ela se limitou nesse comportamento tradicional, né, de assistir TV, de fazer o tricôzinho, entendeu? Ser vovozinha. Até porque eu acho de que até a desenho. própria mente, né, das pessoas ao redor, minha avó era a mesma coisa. Então, a minha mãe e minhas tias achavam que ela tinha que não fazer nada. Então, assim, a mente, né, da pessoa. Hoje a gente já não tem essa mente, mas. Mas eu queria fazer justiça ao tricô, coitado. Ah, não, o tricô é Porque bom. o tricô Não, fica é parecendo uma coisa maravilhoso. de pessoa velha, né, idosa. Não, Mas olha, mas deixa é eu falar um porque negócio criou pra um você. estereótipo, né? Exato. É. Tudo é estigmatizante, né? Mas essa história do tricô é muito interessante, porque o tricô, para que você faça tricô, você precisa estar em atenção plena. Sim. Claro. Você precisa estar aqui concentrado no seu aqui e agora. Focadíssimo. Se a tua mente está divagando em passado e futuro, tu está fazendo tricô, tu vai errar o ponto. Vai errar o ponto, É, verdade. exatamente. E outra Mas coisa, depende, que tem mulher que é um- faz assim, olhando, tá conversando é um contigo. puta A minha exercício tia, ela nem cognitivo, olhava pro lado. entendeu? Eu imagino. Puta serviço e que se tem algo que a pessoa idosa tem que se cuidar muito é com a sua cognição. O É exercício verdade. cognitivo. O tricô é muito bom para isso. É verdade. Então, justiça seja feita. É pra verdade. tricô, hein? Corrigindo aqui, gente. É, porque fica na questão do tricô, fica só nessa questão de que a pessoa só serve pra aquilo, né? É, porque Quando a gente não pensa- é dessa A forma. gente pensa logo naquelas aquelas vovozinhas de desenho, que elas estão sempre com aquele cestinho. já tem um estereótipo, na Pois verdade. Mas, E aí é- cria isso. mas esse estereótipo que a sociedade coloca pra gente, Isso. que principalmente na mulher isso, que a gente só serve para ser a dona de casa. E depois dos 40, isso é muito mais latente, né? Você só é para cuidar da casa, para cuidar dos filhos. E quando na realidade não é assim que funciona. Quando a gente chega nessa fase, a gente está com muito mais vigor e a gente sabe o que realmente quer, né? Vai atrás de um posicionamento Tem uma profissional maturidade muito, muito a maior. maturidade é muito É maior. porque a gente... Eu tenho 22, né? É lógico que hoje eu tenho uma maturidade que eu não tinha com 18, né? Lógico. Nem do que ano passado. Porque eu acho que é tudo uma questão de dia após dia, né? Mas eu tenho uma força muito grande de fazer as coisas, uma força de vontade e tal. Mas eu acho que se eu tivesse uma cabeça mais à frente, assim, não como se eu fosse matura, mas é uma questão de experiência de vida mesmo, né? Eu acho que as coisas seriam até mais fáceis. Às vezes eu acho que eu, como jovem, eu sofro muito por umas coisas, tipo, nada a ver, sabe? Eu fico, meu Deus, como isso é difícil. E aí minha mãe olha e fala assim, não. Mas ninguém ensina a gente a envelhecer. E assim ela fala, não, isso é tão bobo, não sei o quê. Mas eu, mãe, não é. E é um super problemão na minha cabeça. Então, eu acho que isso é legal até pra gente, enquanto jovem, né, ter esse debate, pra que a gente pense, poxa, as coisas são complicadas, porque a gente não sabe lidar com o futuro, né? Acho que a expectativa de vida, uma questão biológica mesmo, né, de saúde coletiva, aumentou muito, né? As pessoas têm vivido cada vez mais, com mais qualidade de vida, a gente tem cada dia mais recursos para se cuidar, para para ter uma qualidade boa de vida.
E a gente parece que não se prepara, né? Eu acho que a gente não tem essa consciência de que não é o fim da vida. Olha, já que tá falando de saúde aí, desculpa aqui, porque eu Não, acabei de pode subir falar. um negócio aqui no meu perfil, para tu ver como o etarismo acaba, enfim, silenciosamente prejudicando muita gente. Eu li uma notícia hoje de uma pesquisa que acaba de sair, pessoas LGBTs com mais de 50 anos têm pior acesso à saúde, aponta estudo. Esse é um outro aspecto, não existe uma velhice, existem várias velhices. Né? Então, imagina, a velhice LGBT, ela tem muito mais desafios do que a minha velhice, que sou um homem hétero, branco, privilegiado, entendeu? Aí, quando tu vai e aprofunda nesse estudo, olha só, de acordo com o estudo, 53% das pessoas LGBTs acreditam que os profissionais não estão preparados, profissionais de saúde, para lidar com suas particularidades de saúde. Tá bom? Olha só, a pior pontuação de acesso à saúde é da população LGBT mais negra. Então, quer dizer que é outra velhice. É uma Outra outra Só que tem parcela duas dessa- velhices, ambas as velhices aqui, né, com acesso totalmente precário à saúde. Né? Então, você vê, etarismo. Não tem acesso Então, a esse exatamente, básico, né? pessoa idosa e pessoa idosa num país que em 2040, pela primeira vez, vai ver o seu número de idosos sobrepor ao seu número de jovens. É um país que envelhece a passos largos e sem política pública de saúde. Isso é uma bomba atômica prestes a explodir a qualquer momento. Isso é realmente preocupante. Eu não tinha nunca pensado por esse lado. Assim, confesso que Acabei de subir no meu perfil. a gente não... Como eu falei, eu acho que isso é muito novo para todo mundo, né? E é lógico, não é uma realidade minha. Então, assim, a gente acaba, às vezes, se deixando passar batido pra gente, às vezes, né? Mas isso é uma coisa que o que ele falou me despertou uma coisa realmente, assim, interessante, porque a gente não tem políticas públicas para isso, né? Claro, a gente tem aquelas tradicionais, a gente tem casa do idoso, a gente já tem algumas coisas que, enfim, contemplam essa parcela da população, mas, tipo, a gente não vê essas políticas, essas medidas para esse envelhecimento saudável. Você não tem o básico lá na frente, que dirá esse processo de acompanhamento para chegar com uma saúde até lá. Sobre a questão do mercado de trabalho, eu estava lendo, né, que o etarismo ele não é anunciado, mas ele é ocultado. Assim, na questão em relação a vagas. Ele não vem escrito lá que para pessoas de 40 anos, 50 anos não podem se candidatar. Mas se forem colocar como uma pessoa mais nova, a gente já sabe o que acontece. Assim, eu queria saber de vocês, essa questão de mercado de trabalho. Assim, eu não sinto isso, mas eu não sinto isso porque eu que faço o meu mercado. Sim. Né? Eu sou uma pessoa, eu vivo no digital, apesar de eu ter uma empresa também, né? Enfim, que trabalha inclusive com comunicação digital, com marketing digital, essas coisas todas, mas eu tenho toda uma área de atuação, porque eu sou instrutor de Mindfulness e sou especialista em gerontologia. Então, assim, eu acabo fazendo o meu mercado, eu não sou CLT, mas se você for para as empresas, para a minha própria empresa. Inclusive, eu estava discutindo isso semana passada aí na minha empresa. Uma empresa pequena que tem 12 funcionários. Quantos idosos? Nenhum. Então, a gente precisa, estava discutindo semana passada, a gente precisa trazer pessoas idosas para trabalhar aqui. Aqui, não deve ter também. Então, assim, isso não faz da minha empresa, nem da empresa de vocês, uma empresa ruim, mas uma empresa que precisa abrir seus olhos para isso. Por exemplo, eu amaria, sinceramente, ter uma profissional como ela na minha empresa. Eu queria ter um profissional como eu, inquieto, criativo, sabe? Enfim, cheio de vício de trabalho. Então, na verdade, as pessoas elas são julgadas pela idade que tem 60 anos, não presta mais. Não presta mais, isso é um absurdo, exato. isso é ridículo, isso é diminuir a dimensão humana das pessoas. Uma vez eu era estagiária em um outro lugar e eu recebi o currículo de uma senhora, inclusive que ela é minha vizinha. Se você estiver assistindo. Oi. E aí, quando eu olhei, eu falei, o endereço igual o meu. Eu falei, quem é essa menina que eu não conheço? E eu já tentar pensar nela, porque eu conheço todas as minhas vizinhas, né? Tipo, da minha idade, assim, nós somos todas amigas. E aí eu fiquei assim, mas quem é essa que eu não conheço e tal, não sei o quê. Quando eu vi a idade dela, eu falei assim, ela não é, tipo, não deve ser minha amiga por isso, né? E aí eu falei, olha, mas ela é bacana, ela faz, tipo, várias coisas e tal. E aí eu haja... Mas saca a tua fala aí, olha. Ela não deve ser minha amiga pela idade. Olha só. Não, mas não foi por isso. Eu não já... Olha, mas eu vou te falar uma coisa. Em minha defesa. Todos nós somos, fica tranquilo. Eu sou. Não, mas em também. minha Nós defesa, eu tenho, somos, no meu prédio eu tenho várias tias, eu sou amiga de todas. Olha, mas Gabi. Porque... Eu achei. Olha, eu acho. Mas Todos nós
nós são minhas somos, tias gente. mesmo. É Não estruturante, tem né? como. É estrutural, na é realidade, já é uma verdade. construção. E É. é importante que a gente fale. É importante que o Ney Uhum. fale no canal dele e viva isso, né, no cotidiano dele. É importante que eu fale também para as pessoas É saberem, isso. para saber que existe isso daí. E de fato existe. E até Eu pra tenho que a gente possa amigos que repensar, estão né, as fora do nossas- mercado de trabalho. Por quê? Porque tá com 53, Só por isso. 60 anos e tá fora. Quando- e não entra. E quando tu, não tu entra. fizeste o curso, assim, conseguiu algum estágio, alguma oportunidade na área, assim, teve dificuldade? Sim, consegui. Mas tu acha que... Mas, tipo, se você for disputar com alguém mais novo, claro que vão dar para alguém É. mais novo. Pois é, Porque pseudamente... Então é muito velado, ele né? ele é mais criativo, ele tá mais antenado. mais antenado, É. né? Por Não, aí. e essa moça, ela tinha um currículo, assim, super legal, sabe? Ela já tinha trabalhado como, eu acho que era, tipo, locutora, não sei muito bem onde que era, mas ela já tinha feito várias coisas. Eu falei, poxa, seria legal, né? Colocar, tipo, trazer ela pra cá e tal. E mesmo que ela não tenha essa prática com escrita, porque na época lá onde eu estagiava era só escrita. Tipo, a gente vai ajudando ela aqui, a E gente pior que vai as se pessoas ajudando. sequer conhecem a história das outras, entendeu? Inviabilizam as outras, já invisibilizam E as aí outras. ninguém né? deu bola. E eu fiquei assim, gente, mas ela pois parece é. ser bacana. E, pô, é bacana que ela tá... Daí tu tipo- diz, olha, você acha conhecer um pouco da história dela. Eu sempre É. digo, qual é a tua idade? Eu tenho 33. Não, tu ainda tem alguma possibilidade, mas tu não. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, se ninguém conhece a minha história, eu vou bater ali na porta e dizer, pô, eu queria trabalhar como comunicador. Pois e é, vai eu dizer, falei, achei pô, bacana que ela se Tu, apresentou, porra, como ela assim? Pô, as veio pessoas, e, tipo... 14 anos eu fui apresentador de telejornal. Então as pessoas não conhecem a minha história, sabe? Daí chegam, por não conhecer a minha história, pega Te 61 anos, rotulam. não, tu não tem Né? Não competência para pode, isso. não tem. E como assim, cara? Passei 14 anos da minha vida sendo âncora do Bom Dia Pará, aqui da TV Liberal. É. Sabe, é uma loucura isso. As pessoas passam a ser invisíveis não pela história que tem, porque as pessoas sequer reconhecem a história. Tu não, tu foste conhecer a história da tua vizinha. Mas sim apenas pela idade que tem, sabe? É um absurdo. Eu acabei de estar falando de que tu mudaste a tua vida, né? Sim. Eu, na pandemia, eu concluí 2 outras formações, desde os 54 anos que eu venho mudando minha vida. Nessa história da gerontologia e do mindfulness, eu concluí em plena pandemia. Estou começando uma 3ª formação agora em psiquiatria nutricional no INCOR. Não paro de estudar, cara. Sabe? Ninguém para. E aí? E o que está que foi- nessa busca constante atrás de conhecimento. Eu acho que isso é legal, até pelo que ele falou, né? Que o etarismo, ele adoece. Né? E eu acho que tu te manter nessa atividade, justamente quebrar isso de que eu não posso mais fazer nada, não posso mais buscar coisas novas. Eu acho que isso acho que não tem nada mais saudável, né? Se tu tira essa oportunidade da pessoa de trabalhar, de continuar sendo produtivo, tu tiras dessa pessoa a possibilidade dela ter novos propósitos de vida. E nada é pior para o ser humano do que tu acordar e não ter absolutamente nada para fazer. Eu não sirvo para nada, eu não sou Nossa, é produtivo mais muito para nada. ruim. Mas eu acho que é Eu isso que a sociedade acaba fazendo a pessoa acreditar, né? Mas sabe o que eu ia... a essa falta de oportunidade, esse preconceito, né? Por isso que na adoece verdade. mesmo. Tu sabe? falou isso, eu pensei numa coisa, né? Porque as pessoas têm muito isso. Mas agora, pra que vai estudar? Vai aproveitar, vai descansar, né? Eu acho que... Será que isso veio um pouco dessa rotina tão maçante que a gente vive, dessa cobrança tão grande que eu já nem sei? Porque eu confesso, assim, eu admiro muitas pessoas que fazem depois fazem uma outra graduação, sabe? Porque eu tô me formando agora. Tô começando meu TCC agora, inclusive. E eu tô, assim, exausta. Eu não quero mais, porque de manhã eu vou pra aula, de manhã ainda tento seguir uma vida saudável, eu vou pra academia, aí depois vou pra aula, aí depois venho pra cá. Depois de noite ainda tem que estudar, tem que socializar, tem que viver com a família. E Então, já tipo, que tu falou em academia, academia ainda é mais um local, Ainda né? tem Que a isso. gente vê Porque tu chega na quanto que tem academia, preconceito. o e professor tal. O nem problema te é olha o direito, problema né? que eu quero ver se os novinhos me olham e digam assim, pô, mas tu tá mal, né? Sabe? Porque eu não tô mal. Porque a gente se cuida, né? Eu não a gente tô se longe de cuida. Mas tá eu acho mal. que é isso também, É a é questão do- importante, porque melhor as que eu, pessoas, elas muito já melhor estão, que eu. elas se cuidam bem desde A antes, questão né? do Aí viver quando vai o passando... presente, né? E viver bem esse presente, né? Cuidando da saúde E e isso pensando traz pra vocês- já no futuro, né? É. Porque Sim. para ter a velhice saudável, Isso te dá pra uma ter outra uma construção qualidade, né, de vida qualidade também. E de isso traz vida. uma maturidade, né, deles também, porque, por exemplo, pra mim,
ontem, por exemplo, ontem eu almocei uma coxinha. Tipo, a minha mãe vai me matar se ela vir isso, mas... Ontem eu tava fazendo jejum que acabou hoje, por Pois exemplo. é, tá enquanto eu vendo? comia Então, coxinha, tipo, a entendeu? pessoa, quando ela... Acabou meu jejum hoje, sinto meio-dia, muito, entendeu? mas eu tô- E quando eu eu saí do tô- jejum, eu tô na saladinha, frente. Olha aí. Uma coisa hambúrguer equilibrada. vegetal, amigo. meu shake de Troça. proteína, entendeu? Agora, isso as pessoas têm que perceber, né? Assim, é que, por exemplo, A gente vive até uma tu inconsequência. rejuvenescer, tu não jovem. rejuvenesce, mas tu retardas, tu prevines. Mantém uma qualidade de Entendeu? vida. Exatamente. Então, por exemplo, há 3 meses eu fui fazer meus marcadores biológicos, meu check-up de marcadores biológicos. A minha idade biológica é 41 anos, eu tenho 61, então eu consigo ganhar 20 anos biologicamente em função das minhas escolhas, entendeu? Então é isso, né? Então, assim, e são 6 os eixos para você se manter saudável: sono reparador, atividade física, alimentação balanceada, gestão do estresse, conexões sociais, isso é a qualidade das relações. fundamental. Eu tendo só Álcool, um álcool desses aí. álcool aqui, acolá e cigarro jamais. É aí que a gente Eu vê já que te não falei, é tá nem vendo? questão de número de idade. estilo de porque vida. Exatamente, porque tem gente que tem 25 e cheio Meu de filho, que Exato. não está nos escutando, problema. tem 33 anos e, cara, fuma, bebe, É. come porcaria, Aí- entendeu? Então, assim, aí eu, Questão assim, das escolhas. Verdade, gente. Eu me arrependi de falar que eu almocei uma coxinha. É, Não aí sou um eu- exemplo muito não também. Não, ele falou Mas, aí, enfim, nem vou sono, comentar de O alimentação. estresse, eu não durmo bem, eu sou estressada. Tô com insônia, eu sei, eu Pois tenho é, se tu tá 22. estressada, continua- se tu não dorme bem, tu já tá aí com... E uma coisa vai puxando a já, outra tu já também, né? estás produzindo Já é um cortisol em meio caminho excesso. mal andado. Produzindo cortisol em excesso, tu já está produzindo estresse oxidativo sistêmico no teu corpo, entendeu? Então, assim, cara, e o corpo da gente aí não foi feito para adoecer. Nós é que adoecemos nosso corpo, nós nascemos para ser a Rainha Elizabeth, cara. Sabe? Só que daí, pô, né? Aí come pra caramba os 4 cavaleiros do apocalipse, né? Açúcar, carne vermelha, trigo, Fritura. leite derivado. Aí quando esses 4, são 4 grupos alimentares altamente inflamatórios, cara. E todo dia tu tá ali pra dentro, entendeu? Ah, não tem corpo que resiste. E aí, eu acabei de chegar na conclusão, né, como tá falando, que nem é a tua idade que te deixa dessa forma, é o que tu fez Tuas antes, escolhas. tuas escolhas, a forma que tu cuidou do teu organismo e tudo mais, que vai te levar a uma consequência no futuro. Então, Agora, nem o corpo é tão bacana que ele responde rapidamente, Exato. sabe? Se tu criar vergonha na cara e dizer, não, a partir de hoje eu vou Está, melhorar minhas sim. escolhas. A limpeza Cara, eu vem. tava falando isso pro meu filho essa semana. Digo, pô, para de fumar, cara, mora lá e tal. Ainda dá tempo, tem 33 anos. Eu parei de... Eu fumava pra caramba. Eu tenho 13 anos que eu tô limpo. Então, quer dizer, que eu parei de fumar aos 40 e poucos anos. Tá aqui, tá, meu corpo veio todinho de novo, entendeu? Então, assim, o corpo tem essa coisa magnífica aí, de que no primeiro estímulo ele responde. Ele responde. É A verdade. pandemia foi terrível, né? Eu acho que quem não sofreu de ansiedade ou algo do tipo Uhum. durante É. a pandemia Acho que não viveu a 95% pandemia. das Foi pessoas- muito- E aí, complicado. Foi eu mesmo. tenho um ano também que a gente decidiu em casa, graças a Deus, todo mundo decidiu que teríamos uma vida mais saudável, mais, né, por conta justamente dos marcadores biológicos. Quando deu lá em cima, aí cai aquela ficha e Aí você eu tenho que fazer isso daí. tem que fazer. Ela anotando, ela... Tem que Eu ter, vou até gravar o nome, porque senão eu vou esquecer. temos que redirecionar a rota, É, cara, senão tem- o ó, corpo tem uma- lá na frente não tem- vai dar conta. A idade cronológica, ela não importa hoje para nada. Existem verdade. vários exames de outros que medem outras coisas mais importantes. Por exemplo, a tua idade telomérica, ela é muito mais importante do que qualquer coisa, que são telômeros. Telômeros Eu já ia perguntar aí. ó. telômeros é a proteção do DNA, do cromossomo. Então, o cromossomo está ali dentro, nosso código de vida está ali, e ele é protegido por milhares e milhares de filamentos muito finos, muito finos. E no final de cada filamento tem esse negocinho aqui, igual um pedaço. Né, que Uma protege. pontinha. Essa pontinha que protege o Aham. pedaço. Quanto maior essa pontinha, isso aí é o telômero. Quanto maior o telômero, mais longevo e saudável tu serás. Inclusive tem um livro, Os Segredos são os Telômeros, da Elizabeth Blackburn, que é uma pesquisadora que ganhou o Nobel de Medicina de 2008, se não me falha a memória. E nós temos, seres humanos, com as suas escolhas, capacidade de diminuir ou aumentar telômero. Inclusive, no estudo dela que ganhou o Nobel, ela cita 6 coisas lá, 5, se não me falha a memória, que aumenta ou diminui telômero. E dos detalhes que ela comprovou cientificamente, porque ela pegou um grupo de mães cuidadoras de filhos com doença crônica, portanto, muito estressadas, todas com, Rotina bem desgastante. todas com telômero diminuídos. Ela dividiu no meio. Metade continua cuidando dos filhos e a outra metade, além de cuidar dos filhos, foi meditar. E no final de 8 semanas, ela mediu o telômero de novo. As mães que não meditaram continuaram diminuindo o telômero. As mães que meditaram aumentaram a telomerase, que é a enzima que
constrói telômero em 47%. Só com a meditação. Entendeu? Caramba. Então, assim, cara, tá aí. Então, assim, tem a ciência, existe uma nova ciência hoje, que é a gerociência, ciência do envelhecimento, e que está trazendo muitas evidências científicas robustas de o ser humano, se quiser, vai viver mais de 100 anos fácil. Não tem nenhuma dúvida disso. Tudo Na- questão das escolhas, Principalmente então, da vocês aí que estão pessoa, mais né? novinhos. Pronto, vamos escolher comer menos coxinha? E o meu Fritura. bisavô... Eu já tenho um pouco essa consciência, Óleo, porque se eu açúcar, posso, tirar passo um da vida. negocinho Eu não de gosto açúcar, eu já disso. fico... É. Olha, tipo, tava É na porque ontem foi um TPM, dia então eu já especial, fico bem. tá? Aí eu fico na minha Isso. cabeça, eu comi muito açúcar essa semana, tem 3 dias que eu tô comendo bolo de chocolate, eu já fico com aquilo, açúcar. Pois não. Aí é, se eu né? como alguma coisinha mais salgada, já fica na minha cabeça, era, não, isso aqui tá Lógico. muito Vocês salgado. estão desinflamando na TPM, Exatamente. né? Vocês estão fazendo um expurgo ali. Aí naquele momento que vocês estão expurgando, que vocês estão fazendo uma... né? Comer tudo que é inflamatório. Aquele momento é o momento de vocês continuarem aquele processo de limpeza em vocês, daí vocês vão e agridem o organismo de vocês É. E com é, coxinha. gente, Aí- é, é um negócio que, meu É Deus. visível quando você deixa de consumir. Você faz o paralelo do antes e do depois, é visível, gente. E aí, quando você Sim. parou, se você tentar voltar a consumir, o teu organismo, ele É. reage. É verdade. Ele reage Isso é com verdade. toda certeza. Eu fiz um tratamento durante alguns meses com uma dieta sem glúten e sem nada de leite animal, né? E assim, impressionante a forma como a gente se sente bem e a gente se sente, sei lá, não digo nem uma questão estética de perder peso, eu digo assim, É mais de ativo. qualidade, tu O dorme leite é melhor. muito Mais inflamatório. vivo. Todos os alimentos são Com mais certeza. inflamatórios. A legislação brasileira permite 1 milhão de células de pus por ml de leite. Na Europa é 400 ou 500 mil células apenas. Então aqui o leite, que já é muito inflamatório, porque não tem como não vir o pus da teta da vaca, né? Ao extrair o leite. Ah, é por isso? Então aqui no Brasil, Passada. esse número aumenta substancialmente a 1 milhão de células. Então quer dizer que você está bebendo ali um alimento muito inflamatório, bem inflamatório mesmo. Enfim, gente, é assim, eu tô bem surpresa com essa informação agora. Nosso papo, o nosso câmera já tá ali puxando Já mandou a mais minha 5 orelha. vezes esse né? encerrado. Gente, queria muito agradecer. Eu acho que esse papo foi muito bacana. Pra mim foi uma aula, porque eu acho que a gente tem muito que aprender e acho que espero que a gente possa ter essa consciência hoje dessa preparação pra gente chegar na idade de vocês assim. Vocês estão nas com nossas essa- escolhas Isso, também. pra que a né? gente Eu vou possa ficar marcada chegar escolha na com minha cabeça saúde. agora. Gente, saindo daqui, eu vou marcar minha nutricionista, Acho bom. porque Marcadores tirar o biológicos. leite da minha vida, gente, eu tô muito passada, você não tem ideia. O leite, o açúcar. E é isso. Não só o leite, O o queijo óleo. também, né? Óbvio. Os derivados, né, claro. E é isso, gente. Muito obrigada, Obrigado a Narinho. vocês. Obrigada, Obrigada a Ney. vocês. Espero Obrigada, que vocês gente. possam voltar aqui outras vezes pra gente falar de outros assuntos também. Se eu não me esquecer, com certeza. Ah. Tô falando isso porque eu me esqueci. Semana passada me convidaram. Foi, gente. Foi. Mas tudo Mas bem, a tranquilo, gente, tá perdoado. da próxima É. Meu vez, cérebro é TDAH, me perdi. tudo bem, eu entendo. A gente vai ter outras pautas, então vocês que estão aí, deixem o like, compartilhem com todo mundo, ativa o sininho da notificação, se inscreve aqui. Como eu já falei, aqui tem programa de esporte no Podzão, tem Geek News, tem Agenda Cultural no Borei, então fica ligado que tem muitos programas legais, muita coisa boa que rola por aqui, e também tem o nosso jornalismo, com reportagens especiais, vários conteúdos jornalísticos muito legais. Então se você curte a gente, já deixa aí o teu like, te inscreve aqui, segue a gente, Portal Roma News Oficial lá no Instagram. E é isso, vou deixando um beijo, passo pra Thaís aí, Tchau, e até gente. sexta-feira que Até o vem com próximo mais um episódio. tema. Tchau! Tchau. Égua. 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 Égua.